Primeira pergunta pra gente esquentar os motores, Paulo. Qual que é a sua história de estagiário? Todo mundo tem uma história engraçada, ou várias, né? Não, cara, isso é legal essa pergunta, porque ela a gente vai voltar algumas décadas, né? Eu acho que comecei a fazer estágio no segundo, se não foi no primeiro ano, segundo de faculdade. Então eu tô falando de 82, pode ter sido 81 ou 82. Acho que foi 81. Mas não tinha estágio como é hoje. Sim. Formalizado, com regras, com captação, né? Assim, eu tenho uma filha que está fazendo estágio, não no jornalismo, mas em outra área. Então você aprende o processo. Os processos são super legais. Eu vejo lá dentro da ESPN, tem uma parte terceirizada, né? Tem empresas que se dedicam a isso. Então hoje é um mundo que abre portas. É bom para a empresa e é a porta de entrada para muita gente. Então acho que cumpre bem a missão. Naquela época era até proibido estágio em jornalismo. Você não tinha, não tinha, cara. Não era assim. Não era, o sindicato não curtia, sei lá, o medo das empresas encherem a redação de estagiários. Assim, não era algo como é hoje, formalizada. Sim. Mas se você não fizesse, se você não botasse o pé, não é assim, depois que você se formou, falar, eu sou formado. Cara, era você ao lado de milhares. Sim. E aí a questão é, por que eu vou te contratar, não vou contratar o outro? Qual é o teu diferencial? Sim. Se os dois não têm experiência. Então eu tinha uma colega na sala de aula que era mais velha, já trabalhava em jornal, trabalhava no jornal de Guarulhos e tal. E ela falou, olha, tem um amigo meu que tem um jornal de bairro e tal, o jornal era a Gazeta do Brás, a região que eu conhecia, morei lá, um garotinho. E eu fui, cara, era o estágio assim, você saía pra... Caça pauta. Vai pra rua e vai... Cara, foi um Traz mundo, alguma né? coisa. Foi um mundo. Depois segui até entrar na Casper Libero. Até sair da Casper Libero e ia entrar na Gazeta Esportiva. Sim. Tinha estágio na Gazeta Esportiva pela Fundação Casper Libero. Sim. Tinha no jornal A Gazeta, que era um encarte da Gazeta Esportiva, que tinha sido um jornal muito forte na cidade de São Paulo. A Gazeta Esportiva era encarte. Aí a Gazeta virou encarte da Gazeta Esportiva. Sim. E um dia eu perguntei pro Léo, eu não lembro sobre o nome do Léo. O Léo, que era o cara que coordenava o estágio, que estudava numa turma à frente da minha, que era um cara mais velho também e tal. Uhum. E era uma outra época de perfil de alunos, né? A gente não ia para a escola de jornalismo querendo já apresentar o Jornal Nacional. A gente ia sabendo que tinha um processo. Basicamente com um olhar destinado aos impressos, aos jornais, né? E as coisas mudaram. E eu encontrei o Léo descendo uma escada, cara. Eu acho que lá no prédio da Gazeta, onde era prédio da Folha, quando funcionava a Gazeta. Até hoje era Paulista. Falei, e aí, cara? Não, Paulista era a sede da Fundação Casper Libero. Sim. O estágio era na Barão de Limeira, porque era onde tinha a redação da Gazeta e a Gazeta Esportiva, junto com a Folha, porque a produção era pela Folha. Sim. O núcleo, né? Ali. Aí eu perguntei, e aí, cara, não tem estágio na Gazeta Esportiva? Não. Ele falou, pô, cara, rola. Cara, foi aí que eu entrei nesse mundo. Foi nessa pergunta, numa escada. E aí eu fui pra Gazeta Esportiva e fazer estágio. E fiz uns meses de estágio e depois fui contratado. Que legal, cara. E então, estagiário, eu tenho o maior respeito pelo estagiário. Ainda mais um estagiário que teve que batalhar tudo sozinho. Sem padrinho, sem nada, né, cara? Nada. Né? Eu não tinha jornalista na família, não tinha amigo jornalista, eu não tinha nada. Eu só tinha vontade de trabalhar com esporte. Era meu desejo. Uhum. E aí eu tô aqui até hoje. É o que a gente fala. Tinha vontade de um sonho. Tinha vontade de um sonho, um par de calçados. E vontade. E vontade de dar certo. Exato, né? Que legal. De aprender. Cara. E aí, pensando nesse seu início, né? Como que foi esse primeiro contato, né, lá na Gazeta Esportiva, né? Você ficou uns meses como estagiário, né? E qual foi, assim, sempre principalmente nesse momento, né, da vida ali, década de 90, 80, até um pouco antes, você precisava de uma grande reportagem para chamar a atenção. Você lembra da sua primeira grande reportagem? Lembro.
eu fiquei assim, no estágio, né? De setembro de 83 a abril de 84, quando eu fui contratado. E ali eu tinha aula de jornalismo, obviamente, mas era o jornalismo, você tem várias matérias. Sim. Tinha jornalismo interpretativo. Acho que o nome do meu professor era Divaldo Pereira Lima, que era um belíssimo professor. E eu tinha feito um perfil do Sócrates, jogador. Era a época do Sócrates, né? Com democracia corintiana. Era uma época que as coisas ferviam. A gente estava vindo no período ali ainda de ditadura, né? Então, assim, era um ambiente completamente diferente de hoje. E eu tinha um perfil do Sócrates. E aí mostrei para eles. Eles falaram, pô, dá para dar uma mexida aqui e tal e publicar. E eu publiquei. E eles publicaram. E aí, pô, legal que tal fazer outros, né? Aí vamos fazer um da Hortência. Aí fui fazer um da Hortência com ela, aí já batendo papo com ela. E aí a coisa decolou. Depois comecei a cobrir clube. O primeiro clube que eu fui foi o Palmeiras, levado pelo Zé Carlos Fantini Carboni, que virou meu amigo e já não tá mais aqui com a gente. Cara, e aí a vida foi embora, né? Você começa a aprender tudo numa outra pegada, né? A realidade, uma coisa é você ter o desejo, dar os primeiros passos, a outra é ir pra rua e sobreviver. E desde sempre, assim, na sua cabeça era jornalismo esportivo? Ou você entrou, porque a gente entrevistou o Zupac também, ele conta algumas passagens dele, né, nesse início aí, mas a do senhor como é que foi? Foi sempre assim? Foi tipo, pô, eu quero fazer esporte. Eu queria, acho perigoso isso, tá? Porque pode não dar certo. Pode aí pode não dar certo. Então, assim, primeiro ponto tá bom, claro que você gosta de algumas coisas e de outras você não tem proximidade. Isso é natural. Mas, assim, você focar exatamente no alvo e se der certo, pô, parabéns, se não der, meu mundo caiu. Frustrante. Não pode ser assim. Mas, sei lá, eu foquei desde os 15 anos no esporte e fui embora. E era outra época também, né? Aí nesse contato do Palmeiras, por exemplo, foi o primeiro grande clube que você entrou. Quais eram as principais dificuldades de entrar, justamente porque não tinha nenhum padrinho, não tinha ninguém que indicasse? Cara, assim, você tá num mundo à parte, né? Uhum. Você já tá fazendo aí futebol profissional, você tá vendo como cobre um clube, as pessoas, as informações, de onde vem, o que você confia, o que você não confia, o que é válido, o que não é. Então, assim, é um aprendizado constante, né? Você tem várias portinhas no jornalismo, né? Uhum. Ali uma delas estava aberta. Mas assim, eu nunca fui de ficar muito tempo. Eu sempre variava, fiz muito mais. Os clubes que eu mais fiz foi São Paulo, foi Palmeiras, muito pouco Corinthians, de vez em quando. Mas assim, então eu gostava. Tem época que ficava no São Paulo, época no Palmeiras, mas época que eu não estava em nenhum, estava fora para fazer matéria, não do dia a dia. Dia a dia ficava com setoristas, outros setoristas. Então, fiz muita coisa. Aí, isso na Gazeta Esportiva, depois você vai para o Diário Popular, aí tinha um caderno de esportes também, mas bem robusto na época, porque houve a fusão do Popular da Tarde, que era o concorrente da Gazeta Esportiva, que era do Diário Popular. Eles fizeram um caderno legal e um jornal só. E aí eu fui para lá nessa época. Depois fui para o Jornal do Brasil e uma experiência aí mais curta, depois para a Folha e aí eu resolvi ir para o mundo da TV, mesmo sem ter a menor noção. Não fui criado para isso. Não fui criado jornalisticamente para trabalhar em televisão. Sim. Né? Ali eu queria aquele mundo do impresso. O que você tinha naquela época, ali início dos anos 80, você tinha rádio, TV, jornais. Sim. Né? E era isso. Só. Né? E a revista Placar. Uma revista. Que era o... Né? Então não é hoje. Hoje você tem 1000 plataformas e as pessoas fazem isso até sozinhas. Uhum. Com um nicho, né, do clube. Só focado naquele clube. Então as coisas mudaram radicalmente. Então, assim, mesmo quando eu falo a minha experiência,
acho que ela serve muito pouco para quem está no mundo de hoje. É uma pegada, totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Hoje a pessoa pode... Lá, o cara quer narrar, ele começa a narrar. Se ele começar a narrar, botar no YouTube e tal, amanhã alguém... Pô, esse cara é bom, traz. Entendeu? Antes o cara tinha que sair com uma fita, distribuindo fita, tentando encontrar alguém. A boa alguém. Vontade de alguém ouvir a fita. Só pode escrever também. Então, hoje acho que você tem... Não vou dizer que o acesso é mais fácil, mas ele existe de outras formas. Sim, que podem te levar ao teu sonho. Né? Mas o momento era diferente, a gente estava totalmente adaptado àquele momento e hoje quem está vivendo isso aqui está nessa estrada. Né? Sim.